O céu estava parado. Nenhuma nuvem se movia, nenhum vento soprava. O sol, firme sobre Gibeão, parecia congelado no tempo, e eu, de pé, com a espada suja de sangue e o coração em chamas, sabia. Deus havia me ouvido. O tempo havia sido suspenso. O milagre estava diante dos meus olhos. Nunca houve dia igual. Nunca um homem ousou tanto. Nunca o céu respondeu tão claramente. Eu pedi, com fé, com urgência, com coragem. Sol, detente sobre Gibeão. Lua, sobre o vale de Aijalon. E o universo obedeceu, porque quando a missão é divina, até o tempo se curva. E eu fui testemunha. Mas antes disso, houve medo, houve guerra, houve dúvida. Os amorreus eram muitos, fortes, cruéis. E o dia estava acabando. A vitória escapava. E eu não podia aceitar, porque Deus havia prometido. E eu acreditava, mesmo sem entender, mesmo sem ver. E foi essa fé que fez o sol parar. Era o tempo da conquista. Israel havia saído do deserto, cruzado o Jordão, derrubado Jericó. E agora enfrentava reis, exércitos, gigantes. Canaã era terra prometida, mas também terra de guerra. E cada passo era batalha, cada vitória, suor, cada dia. Milagre, porque sem Deus não avançávamos e com Ele nada nos detinha. O cheiro da terra era forte, poeira, sangue e esperança. O som dos tambores inimigos misturava com os cânticos dos levitas. E o povo marchava com fé, com medo, com coragem, porque sabíamos, não era só luta, era missão, era promessa, era cumprimento. E eu liderava, não por força, por chamado. Josué, filho de Num, servo de Moisés, escolhido por Deus. Não era rei, não era sacerdote, era guerreiro, com coração de servo, com alma de profeta e com fé de filho. Porque quando Moisés partiu, Deus me chamou, e eu disse sim, mesmo tremendo, mesmo pequeno, porque o chamado não depende do tamanho, depende da obediência. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora, comenta de onde você está falando. Meu nome é Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quando ele partiu, Deus me chamou, não como substituto, como escolhido. E eu tremi, porque liderar Israel não era tarefa leve, era carregar uma promessa antiga, era guiar um povo cansado, era enfrentar gigantes, e eu era só um homem. Desde que cruzamos o Jordão, cada passo foi batalha. Jericó caiu com trombetas, Ai caiu com estratégia, mas Canaã ainda resistia. Reis se uniam contra nós, exércitos se multiplicavam, e o povo olhava para mim, esperando direção, esperando coragem, esperando fé. E eu orava, porque sem Deus não havia caminho, e com Ele tudo era possível. A missão era clara, conquistar a terra prometida, mas o caminho era cheio de sangue, de poeira, de dúvida. E cada noite eu perguntava, Senhor, estás comigo? E Ele respondia, com sinais, com vitórias, com presença. Mas mesmo assim, o medo rondava, porque o peso da promessa é constante. E eu sentia. Eu não era rei, não era profeta, era guerreiro, com coração de servo, com alma de líder e com fé de filho, porque quando Deus chama, não escolhe os fortes, escolhe os obedientes. E eu obedecia, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o fim, porque a fé é passo no escuro. Os inimigos nos cercavam, os amorreus se uniram, 5 reis, 5 exércitos, e nós marchamos, com espada, com cântico, com fé, porque Deus havia dito, não temas, eu os entregarei em tuas mãos. E eu acreditei, mesmo que o sol estivesse descendo, mesmo que o tempo fosse curto, porque a promessa era maior que o relógio. Naquele dia, eu senti algo diferente. O céu parecia atento, o chão vibrava, e o povo cantava. E eu sabia que algo grande viria, que Deus faria, que o impossível se aproximava. E ali, no meio da guerra, no meio da poeira, no meio da missão, eu me preparei,
porque a fé estava prestes a parar o tempo. O dia começou com poeira e tensão. Os 5 reis amorreus haviam se unido contra nós. Um exército imenso, bem armado, cruel. Mas Deus havia prometido: não temas, Josué, nenhum deles resistirá. E eu acreditei. Reuni os homens, marchamos a noite inteira, subimos encostas, cruzamos vales, e ao amanhecer, atacamos. O campo de batalha era seco, pedregoso, cercado por colinas. O som das espadas cortava o ar. Gritos, tambores, orações. O povo de Israel lutava com fé. E eu, na frente, com a espada em punho, com o coração em chamas, porque a promessa de Deus era minha força, e cada golpe era cumprimento. Os amorreus recuavam, a vitória se desenhava, mas o sol começava a descer, e o medo crescia, porque se a noite chegasse, eles fugiriam. Se escapassem, voltariam mais fortes, e a promessa ficaria incompleta. E eu não podia aceitar, porque Deus não dá metade, Ele cumpre tudo. E eu precisava tempo. Foi então que olhei para o céu. O sol já tocava o horizonte, a lua surgia no vale, e ali eu decidi, não por estratégia, por fé. Levantei a voz diante dos soldados, diante dos inimigos, diante do céu. Sol, detente sobre Gibeão. Lua, sobre o vale de Aijalon. E o mundo parou. O silêncio foi imediato. Os homens congelaram, os inimigos hesitaram, e o céu obedeceu, o sol ficou, a lua parou, o tempo se curvou, e eu chorei, porque Deus havia me ouvido, porque a fé havia vencido a física, porque a promessa estava sendo cumprida. E ali o milagre brilhou, com o tempo estendido, lutamos até o fim, nenhum inimigo escapou, nenhum rei sobreviveu, e Israel venceu, não por força, por fé. Porque quando Deus está no comando, até o sol se detém, e eu fui testemunha de um dia que nunca se repetiu, de um milagre que nunca se apagou, de uma guerra vencida pela fé. Depois que o sol parou, o campo de batalha se transformou. Não era mais só guerra, era testemunho. Os homens de Israel lutavam com fervor, como se o próprio céu estivesse ao lado deles. E estava, porque o tempo havia sido estendido. O milagre era visível, e a vitória inevitável. E eu observava, em silêncio, em reverência. Os inimigos tentavam fugir, mas não havia noite para esconder. A luz permanecia. O dia se alongava, e o terror crescia, porque eles sabiam, algo sobrenatural havia acontecido. Não era só estratégia, era intervenção divina. E o medo os consumia, porque quando Deus age, até os ímpios reconhecem. E os amorreus reconheceram. O povo de Israel cantava, gritava, chorava, não só pela vitória, pelo milagre, porque nunca houve dia igual. Nunca o céu respondeu tão claramente à voz de um homem. E eu era esse homem, não por mérito, por fé. Porque quando se crê, o impossível se curva. E o tempo obedece. Os anciãos me olhavam com respeito. Os guerreiros me chamavam de líder. Mas eu sabia, não era sobre mim, era sobre Deus, que escolhe os pequenos, que exalta os humildes, que cumpre promessas. E eu era só instrumento da vontade divina, da justiça eterna, da luz que não se apaga. Naquela noite, que nunca chegou, descansamos, com o céu ainda claro, com o coração em paz, com a alma em festa, porque o dia havia sido vencido, e a fé confirmada. E cada homem sabia que Deus estava conosco, que a terra prometida era real, e que a liderança estava firmada. A partir dali, ninguém mais duvidou, nem dentro, nem fora. Os povos vizinhos tremeram, os reis se calaram, e Israel avançou, porque o milagre não foi só parar o sol, foi mover corações, foi consolidar a missão, foi selar a promessa. E eu segui, com mais fé, com mais coragem, com mais certeza. Depois do milagre, muitos pensaram que tudo seria fácil, que o céu aberto garantiria vitória sem esforço.
Mas a fé não é descanso, é movimento. E Deus não nos chamou para conforto, chamou para conquista, e cada cidade ainda precisava ser tomada, cada rei enfrentado, cada passo sustentado pela obediência. O povo estava animado, mas também cansado. A guerra não dava trégua, e a terra ainda resistia, e eu continuava à frente, com o mesmo peso, com a mesma missão, com a mesma fé, porque o milagre do sol não era fim, era impulso, e a promessa ainda exigia luta, e eu seguia. Vieram novas batalhas, contra reis mais cruéis, contra muralhas mais altas, contra estratégias mais perigosas, mas Deus sempre falava: Josué, não temas. E eu obedecia, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Porque a fé é passo antes da ponte, e cada passo revelava o caminho, e cada obediência trazia vitória. Mas também houve erros. Um povo enganou Israel, fingiu ser de longe, pediu aliança, e nós não consultamos o Senhor, e caímos, porque até os escolhidos falham. E eu aprendi que liderança sem oração é risco, que decisão sem Deus é tropeço, e que humildade é escudo. E eu me humilhei. Deus continuou conosco, mesmo nas falhas, porque a graça é maior que o erro. E a missão não depende da perfeição, depende da entrega. E eu me entregava a cada dia, a cada batalha, a cada decisão, porque liderar é servir, e servir é ouvir, e ouvir é obedecer. E isso me sustentava. O povo via em mim um líder, mas eu via em Deus o verdadeiro comandante, porque sem ele, o sol não teria parado, sem ele, Jericó não teria caído, sem ele, Israel não teria cruzado o Jordão, e sem ele, eu não teria força, porque a fé não é sobre mim, é sobre ele. Depois da guerra, depois do milagre, depois da poeira, veio a paz, não uma paz imediata, mas uma paz construída, cidade por cidade, tribo por tribo, porque a terra prometida ainda precisava ser dividida, e eu guiava, com o mapa na mão, com fé no coração, com a certeza de que Deus havia cumprido. Os reis caíram, os muros ruíram, os inimigos se calaram, e Israel permaneceu, não por força, por obediência, porque cada vitória foi resposta, cada passo foi direção, e cada conquista foi promessa cumprida. E eu vi, com meus olhos, com minha alma, com minha história, porque viver a promessa é testemunhar o milagre. Reuni os líderes, os anciãos, os sacerdotes, e começamos a dividir a terra: Judá, Efraim, Manassés, Benjamim. Cada tribo recebeu sua porção, e o povo se estabeleceu, plantou, construiu, cantou, porque agora era tempo de viver, tempo de crescer, tempo de lembrar que tudo veio da mão de Deus. Mas eu não parei. Continuei ensinando, exortando, guiando, porque a fé precisa ser mantida, e a promessa precisa ser honrada, e cada geração precisa saber que o sol parou, que Deus falou, que a terra se abriu, e que a obediência é o caminho. E eu deixei esse legado. No fim da vida, olhei para trás, vi o Jordão aberto, Jericó caída, Gibeão iluminada, e o povo em paz. E eu, em gratidão, porque Deus foi fiel, mesmo quando duvidamos, mesmo quando erramos, mesmo quando tememos, Ele permaneceu. E isso é a aliança, e eu fui parte dela. Hoje, quando contam minha história, falam do sol, do milagre, da guerra, mas eu lembro da fé, da obediência, da entrega, porque o verdadeiro milagre não foi o tempo parar, foi o coração se alinhar com o céu, com a missão, com a promessa. E isso ninguém pode apagar.